Neste vídeo vou fazer a introdução às sucessões e vou começar pela definição. A definição de sucessão é então a seguinte: uma sucessão de números reais, U de n, vou aqui chamar de U de n, é uma função de n em R. Isto é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais e as imagens são números reais. Bom, então uma sucessão pode ser caracterizada da seguinte forma. Nós já estamos habituados a este esquema que eu vou aqui escrever para caracterizar uma função. Então eu vou caracterizar agora uma sucessão. A diferença é apenas esta. Reparem, é também uma sucessão é também uma função, mas é uma função cujo domínio é n. Então eu vou escrever aqui n no domínio e no conjunto de chegada vamos colocar então R, porque as imagens pertencem a R. E a cada número natural, que eu vou representar aqui por n, irá corresponder um elemento de R. Vamos aqui chamar a esta sucessão U de n, ok? Este U de n vamos ver já de seguida que se chama termo geral. Vamos ver aqui um exemplo para ser mais claro. Eu vou então definir aqui uma função de n em R, que será então uma sucessão, e a cada valor de n, a cada valor natural, faz corresponder então um determinado valor real que aqui será representado por esta expressão, que é então o termo geral, n menos 1 sobre n. Estou aqui a inventar agora uma sucessão, ok? Temos aqui uma sucessão, como eu já disse, o termo geral é este U de n que nós estamos aqui a falar, portanto eu vou até utilizar este termo geral para falar aqui de mais algumas particularidades numa fase inicial. Portanto, U de n, que é dado então por n menos 1 neste exemplo, ok? Neste exemplo que eu estou a dar, n menos 1 sobre n, será então o termo geral, e aqui é necessário termos um cuidado. Nós precisamos saber o que é o termo de uma sucessão e o que é a ordem do termo. E para isso ficar bem claro, já de início, vou determinar aqui os três primeiros termos desta sucessão U de n, que eu aqui considerei como exemplo, ok? Bom, então o primeiro termo é substituir este n, que aqui está, por 1. E lá está, a ordem do termo é este n. E o termo é o resultado que eu vou obter substituindo este n por 1. Ou seja, o primeiro termo é o U de 1. O de 1 é que é o primeiro termo, ok? Este 1 é a ordem do termo. Não vamos confundir estas duas situações, ok? Como é que eu determino o U de 1? Bom, vou ao meu termo geral e vou substituir o n por 1. Então, fica 1 menos 1 sobre 1. 1 menos 1 dá 0. 0 a dividir por 1. 0 a dividir por 1 dá 0. Ou seja, o primeiro termo desta sucessão é 0. Isto é o primeiro termo, ok? Este valor 0 é o primeiro termo. E 1 é a ordem do termo. Neste caso, é o termo de ordem 1, ok? Se eu quiser o segundo termo, ou termo de ordem 2, lá está, o segundo termo será o U de 2, ok? A ordem do termo é então este n, e o resultado que eu vou obter substituindo no termo geral este n por 2, será o segundo termo, ou o termo de ordem 2. Neste caso será 2 menos 1 a dividir por 2, substituir ali o n por 2, que dá, ora 2 menos 1 dá 2, 1 sobre 2. Lá está, o segundo termo desta sucessão é 1 sobre 2. Okay? Mais um termo para consolidar um pouco melhor. O terceiro termo é então o U de 3, que consiste em substituir no termo geral aquele n por 3, ou seja, o de 3 será igual a 3 menos 1 sobre 3, ora 3 menos 1 dá 2, 2 terços. Ok? Portanto, 2 terços é o terceiro termo, ou termo de ordem 3. Portanto, não confundir o termo com a ordem do termo. Por vezes podemos ter de fazer exercícios onde queremos o termo, outras vezes fala-nos na ordem do termo, ou segundo termo, ou terceiro termo, e devemos ter então esse cuidado, ok? A ordem do termo é o valor que vamos dar aqui ao n. E o resultado das operações substituindo o n por esse número dará o tal termo. Neste caso o primeiro termo, neste caso o segundo termo é 1 sobre 2 e o terceiro termo é 2 terços. Bom, outra coisa que deve ficar bem clara já numa fase inicial, e este é então apenas o vídeo de apresentação, é a representação gráfica de uma sucessão. A representação gráfica de uma sucessão será um conjunto de pontos isolados. E isto porquê? Isto tem a ver com o domínio
o domínio da nossa sucessão é n, é o conjunto dos números naturais. Portanto, este n só assume valores naturais. Por isso, o gráfico, vamos fazer aqui uma representação, ok? Temos aqui um referencial, aqui neste eixo vamos colocar os valores de n, que reparem, os valores de n estão associados aos valores da abscissa de uma determinada função, mas neste caso estes valores de n só assumem valores naturais, ok? E aqui iremos colocar os valores de u de n, ou seja, os termos da sucessão. Então reparem, nós já vimos o seguinte, o primeiro termo, vou fazer aqui a azul, o u de 1, ou seja, quando n toma o valor 1, o valor da sucessão o primeiro termo deu 0, ou seja, quando n toma o valor 1, vamos assumir que é aqui, a imagem é 0, então está aqui neste eixo, em cima deste eixo. Quando n toma o valor 2, ou seja, vamos determinar agora, vamos representar o segundo termo, portanto, se n assumir o valor 2, o valor da sucessão, ou seja, o segundo termo, já será 1 meio. Ora, 1 meio, vou ver aqui no eixo da sucessão, vou encontrar aqui uma escala, ok? Vou dizer que aqui é 1 meio, 1 sobre 2. Então, este é o segundo termo, ok? Vou representar o terceiro termo também. Se eu disser que aqui é 3, portanto, o de 3 dá 2 terços. Ora, 2 terços é um pouco superior a 1 meio. Por isso, vamos marcar mais ou menos por aqui, ok? 2 terços. E vou marcar então aqui o terceiro termo. Está aqui, portanto, o gráfico, a representação gráfica de uma sucessão já é um conjunto de pontos isolados, porque reparem, não existe nenhuma imagem para 1,5, para 0,5, para 1,3 e por aí, uma vez que o nosso domínio são só os valores naturais, por isso não pode ser uma linha, ok? Terá de ser, portanto, um conjunto de pontos isolados. Bom, se eu fizesse o de 4, reparem que ao fazer aqui para n igual a 4, se eu fizer as contas, fica 4 menos 1, 3, dá 3 quartos. Ora, 3 quartos está aqui um bocadinho ainda acima do 2 terços. Estará por aqui, ok? O quarto termo. Atenção, isto não dará uma reta, ok? Se eu imaginasse aqui uma linha, seria assim uma linha ligeiramente curva. Bom, reparem que esta sucessão, nós até já agora vou explorar aqui um pouco este termo geral. Será que se eu continuasse aqui a determinar termos desta sucessão, algum deles, portanto, neste caso nós tínhamos aqui 3 quartos, não é? Para n igual a 4 deu aqui 3 quartos. Será que se eu continuasse a determinar termos desta sucessão, iria obter valores cada vez maiores a tender para mais infinito? Aqui no eixo de u de n? Bom, isso não, porque reparem uma coisa, qualquer termo desta sucessão é sempre inferior a 1. Como é que nós, ao olhar para este termo, conseguimos logo identificar isso? Porque reparem, o numerador é sempre inferior ao denominador, não é? Reparem que eu no denominador tenho n e no numerador tenho n menos 1. Seja qual for o valor de n, que é um número natural, o que está em numerador é sempre inferior ao denominador. Quando numa fração o numerador é inferior ao denominador, então ela é de certeza menor do que 1. Também podem fazer aqui uma simplificação. Portanto, nós temos a certeza que não há aqui nenhum termo que chegará aqui a 1, ok? Portanto, vamos imaginar que tínhamos aqui uma assíntota. Estão a entender aqui a questão da assínta. Portanto, as imagens iriam sempre ser cada vez maiores, é verdade, mas nunca iriam chegar aqui a 1, porque para qualquer valor de n que eu aqui coloque, dará sempre inferior a 1, uma vez que o numerador é inferior ao denominador. Se quiserem ver isto de outra forma, também podiam fazer aqui esta simplificação, desta maneira. Separavam aqui nesta subtração, depois n a dividir por n dá 1, ficava 1 menos 1 sobre n. Reparem que, sendo n um número natural, isto aqui, esta expressão que aqui temos, 1 sobre n, este 1 sobre n é sempre positivo, não é? Porque n é um número natural, é positivo. 1 é positivo, então 1 sobre n é maior do que 0, de certeza. Então reparem que a uma unidade estamos a subtrair uma quantidade positiva. Então se a uma unidade estamos a subtrair uma quantidade positiva, será sempre menor do que 1, de certeza. E poderiam também analisar por aí, ok? Bom, isto foi apenas agora uma curiosidade, que ao olhar para este termo conseguimos perceber que nunca, os termos desta sucessão nunca chegarão a 1, ok? Para qualquer n que eu coloque aqui neste termo geral, nunca vou obter o valor 1, nem superior a 1.